convidado, Lucas Evangelista. Ele veio lá de uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e hoje ele reside em São Paulo. Você pode contar um pouquinho para nós como funciona a sua jornada na doutrina espírita? Por gentileza? Posso sim. Respeitando os protocolos que me impuseram muita paz, muita luz para todo mundo, né? O André está aí nos bastidores tocando. Boa tarde, Lara. Boa tarde, André. Ao pessoal que está escutando a gravação. Muita paz, muita luz. Jesus nos abençoe. Estou aqui na cidade de Lavras com vocês pela primeira vez. É, Agradecendo já logo de antemão todo esse carinho, toda essa camaradagem, né, que vocês me ofereceram desde o começo, a prosa, a conversa, o bolo de sorvete, por aí vai. Os risos também, as gargalhadas. E o nosso caminho na doutrina espírita começou no dia 6 de dezembro ali de 2016, lá em Manaus mesmo, a capital do Amazonas. Trabalhei muito tempo como participante, né, em muitas frentes no movimento espírita amazonense, tanto na evangelização da infância, evangelizei juventude também, trabalhei propriamente dentro da Federação Espírita Amazonense, dentro da área da infância e juventude, as próprias prédicas, estudos, os NEPs, estudos do Evangelho, etc., né? E agora, como você colocou, a gente está no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, que muito nos acolheu, enfim, trabalhando também com o movimento de juventude ali na área do Centro-Leste, né, que envolve ali as regiões de Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu também, e sempre nos estudos do Evangelho e também, enfim, com as prédicas, enfim, quando nos convidam, né? Sobre, né, começando a conversa aqui sobre jovens e Jesus, o que você pode nos dizer sobre a relação entre a juventude e Jesus? Muitas vezes a gente tem a concepção, ou a gente imagina, né, Jesus como alguém muito sisudo, um rosto muito sério, alguém, infelizmente reduzimos a figura de Jesus a alguém que trouxe somente palavra de efeito, né? E a gente vai menosprezando que no próprio colégio apostólico Jesus chamou espíritos muito jovens na própria matéria para estar com ele, para aprender com ele, né? Nenhum de nós pode menosprezar, por exemplo, um João Evangelista, né, Boanerges, o filho do trovão, junto com seu irmão Tiago Maior, que foram acolhidos por Jesus logo na juventude. A gente estima muito provavelmente que João tivesse ali entre os seus 16 para 18 anos, né, quando começou a trabalhar no colégio apostólico com Jesus. É, o evangelho ele é recheado assim de muita energia e proatividade, que são assim características muito, obviamente, muito nobres, mas também muito identificadoras da própria juventude. Não pode existir assim um evangelho sem uma transformação e sem essa energia que, de certo modo, não se contenta com o mundo atual. Nenhum de nós pode menosprezar a força também de uma Maria de Nazaré, que engravida de Jesus entre os seus 13 e 15 anos e passa por os maus bocados, as grandes dificuldades, como a gente vê em Lucas 1, Lucas 2 também, enfim. Ninguém pode menosprezar toda a turba de pessoas, em diversas condições também, né, de idade, que buscaram Jesus, mas eu queria trazer um apontamento na própria pergunta, né? Porque a gente fala Jesus e o jovem, a gente não pode ignorar que o mundo se divide entre os jovens e os jovens há mais tempo. Aqueles que estão ali com a sua idade assim mais tenra e aqueles que já avançaram. Mas recordando o próprio mestre quando coloca deixai vir as minhas criancinhas, com comparação a ele, todos nós somos crianças assim muito pequeninas, né? E faz parte de todos nós assim jovens e jovens há mais tempo trazer esse ímpeto de transformação e inovação que o evangelho exige de todos nós. Eu gostei dessa colocação de jovens há mais tempo. É bom que eu vou nas palestras, né? Enfim, aí a gente sempre escuta de quando em quando meu Deus, que menino jovem. Eu palestro há 8 anos já. Meu, que menino jovem. Tão bom ver um jovem no centro falando de Jesus, enfim. Aí eu falei, não, mas o mundo se divide entre os jovens e os jovens há mais tempo. Todos nós podemos trabalhar, enfim. Então, os jovens, né? Como que você pode
dizer como Jesus pode aproximar, né, auxiliar, aproximar os jovens do Espiritismo. Hoje, mais tarde, isso é de antemão, isso é um spoiler. Hoje, mais tarde, aqui mesmo, né, no GEAC, a gente vai falar sobre o amor, né? O amor, enfim, quando Paulo vai falar na 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, de, olha, desses três o maior é o amor. E um dos argumentos que eu vou trazer está no Evangelho de João, no capítulo 21, que eu vou utilizar agora para responder a pergunta de como que aproxima o jovem. Trazendo aquela ideia de um Jesus sisudo, que a gente imagina, que a gente pondera, um Jesus muito distante de nós, a gente menospreza caracteres principais de Jesus. Então, por exemplo, em Lucas capítulo 2, no seu evangelho, Jesus foi circuncidado, foi apresentado ao templo de Jerusalém, na Judéia. Jesus muito provavelmente teve o seu bar mitzvah, como a gente vê também em Lucas 2, que ele se perde em Jerusalém durante 3 dias. Jesus falava aramaico, falava hebraico. Jesus vestia a mesma roupa que a gente, comia da mesma comida, dormia debaixo do mesmo teto e fazia de tudo para se aproximar dos outros. E a gente sabe o que acontece na história. Jesus é crucificado, vem o domingo de Páscoa, parafraseando Emmanuel, né, na ressurreição gloriosa. Ele aparece para os discípulos e em João capítulo 1, Jesus, conversando com os apóstolos, vai definindo ali os pormenores de cada um ia fazer depois. E aí ele vira para Simão Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? E Simão, dias atrás, tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus, na última ceia, Simão, hoje, antes o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu não vou. Falou, Simão, você vai. Falou, eu não vou. Senhor, onde você for, eu vou. Simão, estou te falando, você vai. A gente sabe o que acontece também. Nega Jesus, como está no Evangelho de Marcos. Caindo em si, chorando amargamente, vai embora. Jesus retorna do mundo espiritual. E aí, voltando para João 21, Simão Pedro, tu me amas? Fala, amo. Mas, Simão Pedro, tu me amas? Eu te amo demais da conta. Aí Jesus vai uma terceira vez. Simão Pedro, tu me amas? E João escreve, e ele ficou chateadíssimo, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Amo, Senhor, tu sabe de tudo, eu te amo muito. Então vai, apacenta o meu rebanho. E isso é lindo no português, porque ele nega 3 vezes e ele afirma 3 vezes que ama. Isso é maravilhoso. Só que Jesus não falava português. O Evangelho de João não foi escrito em português. O Evangelho de João foi escrito em grego koiné, que é um grego muito antigo, nem se fala mais hoje. E no grego você tem pelo menos 4 palavras para amor. 3 delas a gente conhece muito bem. Uma que é muito utilizada, né, é a própria palavra do eros, que é aquele amor carnal, permissivo, assim, completamente transitório. Depois você tem o philos, aquele amor da amizade, da camaradagem. Por isso é filosofia, que é o amigo ou o amante do conhecimento. E aí você tem o terceiro, que é o sentimento mais puro, mais bonito que uma criatura pode ter, que é o ágape. E quando a gente pega o trecho que a gente está comentando agora, em João 21, e pega as palavras amor, no português só tem uma. No grego tem 2 palavras. Só que na tradução se perde. Se perde. E se a gente pudesse injetar as palavras, ficaria mais ou menos assim. Simão Pedro, tu me ágape? Senhor, eu te filéu demais da conta. É um, tu me amas? Eu gosto muito de você. Jesus vai de novo. Simão Pedro, tu me ágape? Senhor, eu gosto muito de você. E Jesus vai pela terceira vez. Simão Pedro, você me filéu? Senhor, eu te filéu demais da conta. Vai, apacenta o meu rebanho. Na terceira vez, Jesus, percebendo que Simão Pedro não pode ir até ele, Jesus vai até Simão Pedro. Que é o que os Espíritos fazem conosco. Eles, pelo menos os superiores, os benévolos, enfim, eles descem até nós. Simão Pedro não compreende e Jesus repete muitas vezes. Jesus faz questão de falar a nossa língua, comer mais uma vez do mesmo alimento, da mesma comida, da mesma roupa, dormir debaixo do mesmo teto, para que a gente tenha um referencial e um ideal. Tanto é
que no céu e inferno, na primeira parte, quando Kardec está falando dos anjos, do porquê que na visão da doutrina espírita não faz sentido Deus criar nós, seres humanos, que temos aqui na concepção tradicional os pecadores, e uma criatura que já nasce pronta, perfeita, já gozando do prazer de estar com Deus. Kardec coloca: imaginemos então Jesus, que passa pelas dores que a gente, obviamente com uma concepção de vida muito diferente da nossa. A gente falou no carro isso hoje, né, de Jesus. A dor de Jesus é diferente da nossa, a felicidade de Jesus é diferente da nossa. Mas ele fala: por você ter alguém que é muito parecido com você, que fala a mesma língua, está debaixo da mesma cultura e passa pelas mesmas vivências, é muito mais fácil você sentir proximidade com alguém assim do que alguém que já nasceu perfeito e não sabe, de fato, o que significa, não pelo menos no bom combate, perseverança, disciplina, a própria fortaleza da fé e por aí vai. Mas quando você tem alguém que passou por isso, é muito mais fácil. Só que aí a gente distancia Jesus. Enquanto Jesus desce para estar vai estar assim como a gente escuta, né? No meio de nós. Tenho para mim mesmo que esta é a solução do problema para com os jovens, que é essa questão. Eu acho que essa questão de conseguir se aproximar do jovem, como Jesus fez questão de se aproximar de nós, a mesma linguagem, sem obviamente macular a mensagem, na mesma linguagem, na mesma vivência, no mesmo ritmo de trabalho e por aí vai, atraindo para perto, indo realmente para junto. Os amores entrando só. O amor dos amores? É esse amor dos amores. É porque dependendo dos amores, né? Eu posso começar por aí, da interpretação que a gente faz por amor dos amores. Porque talvez quem escute amor dos amores, imagine assim, o que é o seu amor, o que é o meu amor, o que é o ponto central da minha própria vida, da minha existência. E eu sou de berço católico. Então, eu fui batizado, passei pela catequese, a primeira comunhão, enfim, crismei para casar, não casei até hoje. É, mas chegou o momento, né, que a doutrina espírita ela chega na nossa vida, ali em 2016 mesmo, ali para agosto, setembro de 2016. E eu me senti completamente atraído pelas propostas que a doutrina espírita oferecia. Mas até então, eu nunca tinha aberto uma Bíblia antes para ver o que Jesus tinha falado de fato. Eu tomava muita opinião de terceiros, eu precisava muito mais o que eu entendia que os outros falavam e que era Jesus, para de fato ter uma visão dele. Aí somente que eu virei espírita que eu fui de fato abrir uma Bíblia para ver o que é aquele Jesus que todo mundo falava, né? Acho que o meu amor dos amores não era Jesus. Eu era um péssimo católico. Então, a culpa, com certeza, da minha, vamos dizer assim, de uma rebeldia espiritual não era do catolicismo. Muito pelo contrário, é uma rebeldia pessoal, íntima e espiritual. Mas só foi depois da própria doutrina espírita da minha vida que eu fui entender de fato quem é o amor dos amores. E tudo assim pareceu muito mais claro, mais vívido, então, sabe, mais atrativo, mais atraente. As coisas tinham muito mais sabor, tinham muito mais cor, que acaba que é praticamente assim, não. Quando se estuda Jesus, quando se vive Jesus, quando se lê, é porque quando você tem muita saudade de alguém, você quer matar de todas as formas. E aí eu recordo Emmanuel no Deus Conosco 290. A mensagem é 12 de janeiro de 1941. Ele fala assim: 49. Ele falou assim: em torno de nós tem um povo que tem sede e fome do Salvador. Eu tinha essa sede, essa fome e eu não sabia. Foi a doutrina espírita que me revelou. Foi assim. Ah, Esse gancho, né? Podemos dizer, como é essa relação do Kardec com Jesus? sim. Eu acho que na mesma, talvez não na mesma proporção, mas em uma mesma constância, né, a gente coloca o codificador assim, muito distante de todos nós, ignorando que Kardec foi um trabalhador incansável.
né? No Evangelho a gente sempre vê Jesus também como um trabalhador, amigo dos exilados, amigo daqueles que eram rejeitados pela sociedade, médico dos rancenianos, dava vida para outras pessoas, no sentido assim de realmente novo propósito de vida. Eh, de certo modo, ainda que de forma figurativa, era sempre ali com uma pá na mão. Kardec, eu enxergo o codificador muito desta forma. E quando a gente pensa em Kardec e Jesus, a gente não pode menosprezar de modo nenhum que Kardec tinha uma missão espiritual, foi escolhido a dedo por Jesus para realizar essa tarefa. Inclusive, tem uma mensagem muito bonita que está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos. É o primeiro livro de Humberto de Campos, 100% autoria de Humberto de Campos, pelo Chico. Se não me falha a memória, é o quarto ou quinto livro que o Chico psicografa e publica. E tem uma mensagem que é a vinda do Espiritismo na Terra. E Jesus está conversando com João Evangelista. E Jesus está pedindo assim um panorama de como está a doutrina espírita na Terra. Mas, João, perdão, como é que está o cristianismo na Terra? Mas, João, como é que estão as coisas aí? Ah, Senhor, está tudo muito difícil. A igreja começou a se deturpar. A igreja agora manda no Estado. A igreja que era perseguida agora persegue os outros. Tá tudo muito difícil. A gente tentou até ali mesmo, né? Com Francisco de Assis e não deu certo. Eles então, mudança de plano. Tá na hora de levar o Consolador prometido para a Terra. E eles começam a planejar de fato o retorno da vida de Kardec para o mundo carnal, para que a doutrina espírita fosse codificada. Mas quando Kardec reencarna, Kardec começa a se inteirar das mesas girantes, do seu trabalho, etc. Tá? Inclusive no Obras Póstumas, na segunda parte, tem o diálogo dele com o Espírito de Verdade, que ele vai falar sobre a sua missão. E o Espírito diz: olha, você pode falhar, mas se você falhar, tá tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem. Tem gente esperando na fila para ocupar o teu lugar. Só que Kardec, ciente disso, trabalha ainda mais. Então a gente tem de pensar num Kardec, trabalhador incansável, alma muito bendita, mas que foi perseguido, foi traído, foi menosprezado. E se tem alguém na terra que sabe como é ser traído, perseguido e menosprezado de forma injusta, é Jesus. É que Jesus não foi vítima. Todos nós na terra somos vítimas. Mas quando a gente pensa que na labuta e no sofrimento o Espírito se aproxima ainda mais de Jesus, então a gente tem de pensar intimamente como é que esta missão vai se desenvolver. Porque a gente está falando de alguém que tinha uma, vamos colocar assim, uma assessoria pessoal do próprio mestre, para dialogar, para guiar, para conversar, desdobrado, não desdobrado, enfim. Mas eu gosto de imaginar assim Kardec muitas vezes de uma forma muito, vamos colocar assim, humana, com todo respeito à figura do codificador. Kardec talvez cansado na beira da cama, se perguntando por que está fazendo isso. Eu imagino Kardec doente. Kardec morre de aneurisma cerebral. Ele morreu de tanto trabalhar, literalmente. Eu imagino Kardec na beira da cama, orando e aurindo forças, assim, entre aspas, muitas aspas, entre muitas aspas, né? Aurindo forças aparentemente do nada, mas assim, obviamente escoando da, da, do plano, sabe, miraculoso de Jesus e persistindo na tarefa. Mas o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: o relacionamento de Kardec e Jesus é um relacionamento que todos nós devemos, podemos almejar e um dia, no trabalho, podemos ter também. Eu acho que Kardec, o relacionamento de Kardec e Jesus, não é um caso à parte na vida das criaturas humanas. É um exemplo e uma possibilidade. Temos uma contribuição aqui do André Pavão. É a consciência falando A voz do além. além. A pergunta é a seguinte, Lucas. Kardec hoje para nós é uma grande e saudosa saudade. Do mesmo jeito que Jesus para a gente hoje é uma grande e saudosa saudade. Entre outras tantas e variadas personalidades religiosas, cristãs, lideranças espirituais.
a gente vê uma grande crise de fé no nosso momento atual. Tanto é que o Papa Francisco teve que fazer inúmeras iniciativas para tentar fazer uma conexão, né, com os cristãos católicos. E a doutrina espírita, ela vem a galope experimentando dessas mesmas turbulências. Uhum. O que você acha, o que você considera que a gente pode fazer para conseguir mudar esse cenário? Depois eu vou te fazer uma outra pergunta, bem polêmica aí. Ah, na carta aos Romanos, né, Paulo fala assim: olha, esse é um problema que a gente vive há muito tempo. Se a gente perguntar 100 anos atrás, vão dizer que a gente passava pelo mesmo problema de fé. Se a gente volta 1000 anos, o mesmo problema. Se a gente volta 2000 anos, na época dos apóstolos, o mesmo problema com relação à fé. E aí Paulo vai escrever a carta aos Romanos, né? Ele está em Corinto, se não me falha a memória, ele está na segunda viagem missionária. E ele vai escrever a carta aos Romanos porque ele não consegue ir para Roma imediatamente. Então ele escreve, Febe, né, a companheira ali das labutas de Paulo, manda a carta para os romanos, portadora da carta aos romanos. E chega uma altura, se não me falha a memória, no capítulo 12, que Paulo fala assim: olha, nós queremos muita coisa das pessoas. Mas ele fala: como é que terão pessoas que acreditarão em alguém que elas não ouviram falar? Como elas vão ouvir falar se ninguém foi enviado? E como vai ser enviado se ninguém foi chamado? Ah, bem-aventurados os pés daqueles que são chamados e enviados, que anunciam a boa nova. Então, o nosso problema com relação à fé também parte do ponto de que não tem quem fale. Não basta simplesmente falar, de fato. Porque talvez não, também há pessoas que não falam. E este falar não é simplesmente falar, é falar de uma forma que se adequa à mensagem, para os corações. Há pessoas que a mensagem intelectual vai ser assim, um farol luminoso. Tem aqueles que vão querer simplesmente pelo coração, pelas vias do sentimento. Outros vão demandar uma exemplificação pelo trabalho. Mas eu acredito que a nossa questão de fé é muito mais porque nós enxergamos as lições, o que nos é ensinado, completamente separado de um exemplo. Porque muitas pessoas que nós reverenciamos, que nos ensinam, talvez elas estejam mais distantes com relação à vivência daquilo que elas ensinam. Então, eu estou falando, de certo modo, a um nível próprio de todos nós, é um puxão de orelha para todos nós, de um certo nível de hipocrisia espiritual, de ensinar e não praticar, dar pitaco naquilo que eu não domino, ensinar algo que eu nunca aprendi. Então, de certo modo, é muito difícil você se sentir motivado se eu digo: Lara, mas por, por que você se importa com o sofrimento? Deus é bom. E vai. De uma forma muito distante, muito fria, né? E Jesus, no Boa Nova, conversando com Tomé, capítulo 16, falou: Tomé, se alguém sofrer com você, não busque ensinar nada novo. Antes, chora junto com ele. O amor consiste, ou melhor, a redenção consiste em amar intensamente. Então, eu parto do princípio desses dois pontos. Nosso problema é, nós temos o ensino, mas nos falta em torno de nós pessoas inspiradas para dar esse exemplo. Obviamente que nenhum de nós pode menosprezar um exemplo de fato para cair em erro quando a gente tem Jesus, mas é que quando a gente vê a palavra desconexa da ação, especialmente daqueles que deveriam nos ensinar, na condição também de pastores em nível menor, desmotiva muito mais. Muito mais. Porque você acha que não é possível, que o que Jesus fez é praticamente na condição de inalcançável. E você esquece dos apóstolos. Você esquece daqueles que vieram antes. Pessoas como Ivone, daqui de Lavras, um Chico, parecem muito distantes de nós. E, obviamente, a gente está no século XXI, a gente está quase na terceira década do século, e esses exemplos vão ficando distantes. E a gente tem de trazer novos. E que esses novos sejam em nós. Mas aí tem o segundo problema. Não tem quem fale. E não tem quem fale porque ninguém foi enviado. Não foi enviado porque ninguém foi chamado. E muitas vezes, para chamar, nós exigimos um grau
de experiência e maturidade espiritual que muitas vezes não condiz com a realidade e muitas vezes não condiz, em grande maioria mesmo, com aquilo que Jesus exige de nós. Então, nós queremos os cursos, as formações continuadas de múltiplos anos, ignorando que, se o estudo é imprescindível em nossa vida e precisa ser uma constância, a experiência do trabalho também tem de ser uma mão que caminha junto com o próprio estudo. Então, é trabalhando que o trabalhador se prepara para o próprio trabalho. Então, eu estou falando isso já do ponto da própria juventude, né, com relação a isso, dos fiéis que se perdem, etc. Então, as portas estão sempre fechadas. Nós queremos que o jovem venha até nós, nós não vamos até o jovem. Nós queremos, aí abrangindo mesmo, nós queremos que o povo venha até nós nos nossos centros, nós não vamos até o povo. Nós queremos que o povo leia Kardec, um pensador absurdamente culto, que escreveu para uma elite intelectual no século XIX, e nós queremos que as pessoas entendam Kardec no Brasil do século XXI, em português, embora as línguas sejam muito parecidas, mas em português, muito distante de um nível de intelectualidade e de estímulo à leitura que se tinha em torno de Kardec e, de certo modo, não temos no próprio Brasil. E a gente acha que é uma preguiça das pessoas, que é uma dificuldade das pessoas. Muito pelo contrário. Né? Só para encerrar, para que não fique da minha parte, né, uma crítica com relação ao pensamento de Kardec, que não é isso. Kardec é brilhante, Kardec tem de ser lido, e acho que muitas vezes a dificuldade de ler Kardec, ela parte muito mais de um defeito nosso do que no escrito do próprio codificador. Mas é que a gente precisa furar a nossa bolha, no sentido de entender que só porque está escrito está acessível, e não é verdade. É preciso que a mensagem, sem perder a sua estrutura, o seu próprio coração, sem banalizar a mensagem, ela consiga chegar a quem de fato precisa escutá-la, né? Kardec visitou Lyon, se não me falha a memória, foi em 1860, primeira vez que ele vai a Lyon, enfim. Ele fica muito surpreso. Fala, e por que Kardec fica surpreso? Mas porque Kardec tinha uma grande dor de cabeça com os espíritas de Paris, que eles eram muito inteligentes, muito inteligentes, muito inteligentes. Então era muito mais difícil Kardec ensinar o espiritismo para eles, porque eles tinham muitas críticas, muitas dúvidas, um ceticismo assim, às vezes assim arrasador. E aí em Lyon, você tinha muitos operários, muitos homens e mulheres simples. E ele falou: lá eu encontrei pessoas, homens simples, mulheres simples, que entendiam o cerne da mensagem espírita muito melhor do que os intelectuais de Paris. E Kardec fica tão chocado e tão emocionado com isso, daquelas criaturas simples entendendo o cerne da mensagem, que Kardec, mediúnica, fica assim, intrigado, pensando, e o espírito fala: mas por que você está admirado? Lyon é a cidade dos mártires, a fé aqui é viva. Se Paris é o cérebro, Lyon é o coração. Esse tipo de vivência com a doutrina espírita, a gente não pode menosprezar, mas o estudo também não pode ser esquecido. Então, eu acho que é um misto de problemas que as pessoas identificaram, existe, mas que às vezes falta de nós uma boa vontade para abrir as portas, sair às vezes do próprio centro espírita, levar a mensagem espírita, porque a mensagem tem de ser a espírita, para os corações, de uma forma que eles consigam escutá-la. Eu voltei. Lucas, percebemos que você tem essa ideia de trazer nas suas falas uma conotação máximo harmoniosa e não conflitiva. Mas eu entendo também que não seja por acaso que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo duas peças maravilhosas textuais, que é a fé cega e a fé raciocinada, onde ele vai nos prover reflexões para identificar essas duas características de fé. E nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em relação, às vezes, às invenções, né? Que vários médiuns, vários expositores, vários trabalhadores voluntários dentro do próprio movimento espírita fazem de defender
ideias potencialmente inadequadas. Como é que você visualiza, dentro desse contexto, essas duas peças textuais de Kardec, a fé cega e a fé raciocinada? É verdade. Eu tenho, na minha própria maneira de me expressar, né, buscar uma harmonia, uma segmentação das palavras, né, que trazem, de certo modo, uma coesão do próprio sentimento. Mas se eu evito um atrito e talvez, vamos dizer assim, uma crítica mais feroz com relação a outros irmãos de fé nossos, né? É porque reconheço em mim muitas faltas dessas do que eu mesmo critico, né? E muitas vezes daquilo que eu acho desfavorável no coração dos outros, eu ainda enxergo muito avassalador dentro do meu próprio coração. E obviamente obedecendo o próprio ensinamento evangélico, né? Não julguei para não ser de julgados. É, em contrapartida, nenhum de nós pode esquecer a ponderação desses companheiros nossos que vão trazer as chamadas novidades, né? Que são muitas vezes pelo trabalho vultuoso, volumoso e de certo modo constante em certas partes da doutrina espírita, na prédica, na psicografia, em serviços mediúnicos, em serviços de caridade de maneira assim mais abrangente, enfim, vão conquistando com muitos méritos, né, na opinião do povo espírita, determinados graus de autoridade. Isso não significa, contudo, que todos aqueles que são respeitados por nós são exemplos perfeitos do bom proceder. Esse somente foi Jesus, né? Com relação às novidades, especialmente aquelas, né, que muitas vezes nós, criaturas humanas, queremos tanto, né? Elas estão previstas em O Livro dos Espíritos, quando Kardec está conversando com os espíritos sobre as nossas paixões e necessidades e os supérfluos, e os espíritos falam para Kardec. E Kardec, inclusive, questiona ele sobre essa questão. Avançando a sociedade e a própria tecnologia não cria paixões supérfluas artificiais? E os espíritos falam sim. Com o avanço, pelo próprio orgulho e egoísmo, o espírito vai criando necessidades superficiais. E daí vem as muitas novidades que a gente encontra dentro da casa espírita. Porque nós nunca estamos, por pequenez nossa, né, saciados daquilo que realmente é o fruto bendito que nos foi ofertado pelo céu. Então, a nossa maior novidade até hoje segue sendo e seguirá sendo por muito, muito tempo, graças a Deus, o Evangelho de Jesus. Isso, contudo, não pode eximir nenhum de nós. Nós estamos assim na condição, vamos dizer assim, mais passiva de obtenção do conhecimento, absorção do conhecimento, ignorar os próprios ensinos de Kardec com relação à própria fé raciocinada. Porque se nós temos a capacidade de ler, de entender, isso foi a muito custo de muitas reencarnações, de muita batalha também para a gente ter a liberdade de divulgar eh, esses conceitos, né, de observação e raciocínio. Mas eu entendo que o centro espírita precisa ser um lugar de debate, de diálogo, mas é que nós temos muita preguiça de ler Kardec. Nós temos muita má vontade com ler Kardec. Nós não lemos a introdução de O Livro dos Espíritos, nós não lemos o Prolegômenos, nós não lemos as 1019 perguntas, a gente não lê a conclusão, a gente não lê as revistas espíritas, a gente não lê nada disso, né? E daí vem isto, porque eu acho que falta, mas quando na verdade eu não estudei, eu não busquei atrás, e aquilo que aparentemente é como um alimento, que é docinho, é maravilhoso, mas tem um sabor tão artificial. Parece uma panaceia, assim, parece resolver todos os meus problemas. É aquilo que dura menos no meu coração, que não tem a fibra espiritual. E às vezes, eu vou fazer só uma viagem aqui rapidinho. É,
a gente escuta, por exemplo, críticas com relação à maneira que certos espíritos vão escrever, e pelo menos na literatura do próprio Chico, a gente vai ter mais de 1.000 espíritos, mais de 3.000 espíritos grafando pelo Chico, né? E às vezes, perante um Emmanuel, a gente se sente muito desencorajado, né? A gente até brincou mais cedo no teste do microfone, né? No capítulo 10, primeira parte do Paulo Estevão. Dir-se-ia que o jovem rabino sofrera golpe de morte. Ele enfia uma mesóclise assim no meio, no começo do texto, já para te confundir. E eu adoro isso. Eu adoro que ele enfia uma mesóclise assim que ninguém pediu, ninguém precisa, e ele faz questão de colocar. Eu tava. Eu reli o Pensamento e Vida esse ano e eu não lembrava do quão confuso era esse livro. Confuso porque eu não entendo muita coisa. E ele faz um poder de síntese tão bom com relação a isso, sim, com relação a muitos problemas da vida. Eu falei, meu Deus do céu, como é que ele pensou nisso? O que que ele viu no mundo espiritual para conseguir escrever esse tipo de coisa? Que tipo de consumo ele teve no mundo espiritual para conseguir escrever esse tipo de coisa? E esse tipo de instigação do próprio raciocínio, né, e do estudo falta também. Então, eu acho que também passa pela via e com relação a esses artifícios que chegam na casa espírita, é porque as pessoas sempre querem isso, a própria novidade, esquecem Kardec e seus escritos e perdem essa delícia, esse prazer que é Kardec conversando com você. Kardec te dando exemplo. Kardec falando, eu não concordo com isso. Kardec me escrevendo. Mas se eu fosse assim, eu pensava assim também. O Céu e Inferno é a mesma coisa. Céu e Inferno é só, primeira parte, é só Kardec com você. E Kardec apresenta o raciocínio, quebra o raciocínio, dá contra-argumento. Kardec não tem medo, por exemplo, a gente comentou ontem à noite, bastidores, sobre o Suma Teológica de Tomás de Aquino, que eu falei que era interessantíssimo, é porque Kardec, se não me falha a memória, o capítulo 6 da primeira parte do Céu e Inferno. Kardec coloca assim, argumentos a favor das penas eternas. Aí Kardec começa a dar argumentos por que faz sentido crer em inferno. Só que depois ele faz que nem Tomás de Aquino, que dá o argumento e dá os contra-argumentos. E depois dá a resposta final, que nem ele faz no Suma Teológica. E Kardec fala, argumentos a favor, pá, 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 pá. Aí depois argumentos contra. E vai quebrando os argumentos. Então ele não tem medo de trazer isso. E acho, pela nossa preguiça íntima mesmo, é, a gente vai perdendo essa essência do descobrimento do caraca, que legal. Cara, isso é muito legal. Eu nunca pensei nisso. E ele já pensava isso há quase 200 anos atrás. E por aí vai. Falta pessoas mais felizes com Kardec no nosso meio. Pessoas mais contentes com Kardec. Pessoas mais amantes de Kardec. Não somente regurgitar Kardec. Eu acho que a maneira de nós combatermos também essas chamadas novidades passa por um tradicionalismo que não se justifica do mas Kardec disse. Mas está escrito ali. Pá, 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 pá. Mas tudo bem. A ideia de Kardec é de você questionar, de você ter essa oportunidade. É por isso que a doutrina espírita é tão assim magnífica, né? Porque você pode duvidar, você pode questionar, você pode tirar a dúvida, você pode falar, mas não concordo. Mas tudo bem, não precisa concordar em tudo, não. A gente tem de concordar nos essenciais, né? Enfim, acho que falta isso. Pessoas assim mais é, que se sentem mais extasiadas com a mensagem que o codificador trouxe com os espíritos. É. Agradeço por todas as suas colocações, vai dar muita coisa para nossa refletir. É sempre bom ouvir sobre Jesus. Muito agradecido por você sempre. É bem-vindo no nosso podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lara, André, os amigos, amigas que estão assistindo. Muita paz, muita luz. Jesus nos abençoe. Um abraço para toda a juventude de Lavra, cercanias. E a gente está junto. A gente está junto.